Olá pessoal, que é o professor Josias Santana e vamos dar prosseguimento à aula do vídeo anterior, dessa vez falando dos gráficos do movimento retilíneo uniforme, mas logo após a vinheta. Bom pessoal, para dar prosseguimento ao nosso vídeo anterior, onde nós encontramos a função horária do movimento retilíneo uniforme, que foi dada pela posição final sendo igual à posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo, e como a gente vai falar do movimento retilíneo uniforme que ocorre numa única direção, ou seja, numa única dimensão, o que foi que eu fiz aqui nesse desenho? Eu defini aqui um marco zero qualquer, de onde esse meu movimento vai se iniciar, e defini que para a minha direita você vai estar sendo o meu sentido positivo, e para a esquerda vai ser o meu sentido negativo, que esse movimento pode ocorrer. Nós vamos definir agora aqui uma informação a mais. Vamos definir o seguinte: sempre que esse meu movimento estiver ocorrendo no meu sentido positivo, nós vamos chamar esse movimento de movimento progressivo. Sempre que o meu movimento estiver ocorrendo no meu sentido negativo, nós vamos dizer que esse movimento é um movimento retrógrado. E como você pode observar, nessa equação eu tenho apenas tempo, que é representado aqui pela letra T, e que não faz sentido a gente pensar em tempo negativo, e a gente também tem posição, que para a gente também não faz sentido a gente dizer que temos uma posição negativa, ou que a gente tem um deslocamento negativo. Como assim, professor, não faz sentido? Quantas vezes você já chegou e disse que andou hoje menos 5 metros? Quantas vezes você pediu uma informação para alguém e a pessoa diz, não, fica a menos 3 metros a partir daquele poste? Não é uma coisa que faz sentido para a gente. Então, o sinal associado para o sentido positivo ou sentido negativo vai estar ligado à minha velocidade. Por que que isso é importante para quando a gente vai falar de gráfico? Pelo seguinte fato: as grandezas que eu tenho aqui são posição, velocidade e tempo. Então, quais são os gráficos que a gente pode montar para essas variáveis? A gente pode montar um gráfico de posição versus tempo. Nós podemos montar um gráfico de velocidade versus tempo. E podemos montar um gráfico de posição versus velocidade. Lembrando que nós já comentamos no vídeo anterior que a posição nós vamos adotar agora sempre o Sistema Internacional de Medidas. Então a nossa posição vai ser dada em metros, o nosso tempo vai ser dado em segundo, consequentemente a nossa velocidade vai ser dada em metros por segundo. Quando você vai ter um gráfico da posição versus o tempo, o ponto onde esse seu gráfico vai iniciar é justamente o nosso posição inicial. E o ponto onde esse gráfico vai terminar vai ser justamente a nossa posição final. Como você tem aqui que essa equação é uma equação do primeiro grau, nós também vamos ter o quê? Um tempo inicial e um tempo final. O tempo inicial vai estar associado à minha posição inicial e o meu tempo final vai estar associado à minha posição final. Como essa equação é uma equação do primeiro grau, o gráfico de uma equação do primeiro grau vai ser que vai ser uma reta. Então, esse gráfico seria uma reta. Se nós utilizarmos aquela consideração de que o tempo inicial vai ser sempre zero, esse gráfico estaria se iniciando aqui nesse eixo. Ou seja, nós teríamos aqui que o gráfico da posição versus o tempo seria algo dessa forma, onde aqui você teria a posição inicial, aqui você teria a sua posição final, e aqui justamente o intervalo de tempo gasto. Professor, qual é a importância
de eu conhecer esse gráfico? Muito simples. Num gráfico da posição versus o tempo, existe uma informação muito importante que ele nos fornece. Qual seria? Se você prolongar a posição inicial até esse ponto, você forma aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo, essa reta vai ter uma certa inclinação θ. Eu poderia estar utilizando esse gráfico como esse gráfico aqui, que é a mesma coisa. Você fecha aqui um triângulo retângulo e também tem aqui a mesma inclinação θ. Essa distância é quem? Vai ser o x final menos o x inicial, a posição final menos a posição inicial. E todo esse lado aqui é justamente o intervalo de tempo t gasto. Se eu estiver pegando esse gráfico aqui de cima, por exemplo, você aqui teria final menos inicial, vamos escrever logo aqui como sendo meu ΔX, e aqui tempo final, tempo inicial, essa distância vai ser quem? O meu ΔT. Se você analisar, o que é que acontece? Como isso aqui é um triângulo retângulo, qual é a informação que a gente pode tirar que a gente já conhece, que leva em consideração a variação do espaço e a variação do tempo? Vamos analisar aqui. Se você relembrar as relações trigonométricas num triângulo retângulo, a tangente desse ângulo θ, ou seja, o coeficiente angular dessa reta, vai ler quem? Cateto oposto, que vai ser o meu ΔX, sobre quem? O cateto adjacente, que é o meu ΔT. E ΔX sobre ΔT é a minha própria velocidade média. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição contra o tempo, o coeficiente angular dele nos dá a velocidade média. Então, sempre que você tiver um gráfico de movimento retilíneo uniforme que seja de posição versus o tempo, o coeficiente angular, ou seja, a inclinação dessa reta, vai ser a minha velocidade. Isso aqui vai ser uma coisa bem interessante, que você já vai poder ver o seguinte. Quanto maior for a inclinação, ou seja, quanto maior for o ângulo que essa reta forma com a horizontal, maior vai ser a sua velocidade. Quanto menor for a inclinação, menor vai ser a minha velocidade. Uma outra informação também que é interessante é o seguinte. Sempre que a posição final for maior do que a posição inicial, você vai ter uma velocidade maior do que zero. Ou seja, você vai ter a sua velocidade média sentido positivo. Ou seja, você teria um movimento progressivo. Sempre que você tiver a posição final menor do que a posição inicial, como seria um exemplo disso, professor? Você pode nos mostrar? Posso sim. Seria você fazer aqui esse gráfico, ao invés da inclinação estar para cima, a inclinação estaria para baixo. Pois agora aqui você teria a sua posição inicial e bem aqui você teria a sua posição final. Nesse caso aqui você teria a sua velocidade menor do que zero. Então, qual é a importância que você tem aqui? Com esse gráfico você consegue saber o sinal da velocidade, no gráfico da posição versus o tempo, você consegue saber o sinal da velocidade e o valor da intensidade dessa velocidade, o valor que essa velocidade possui. O outro gráfico que a gente tem é o gráfico da velocidade contra o tempo. Lembrando que o movimento retilíneo uniforme, se ele é uniforme, o que foi que a gente comentou no vídeo passado, para intervalo de tempos iguais, ele percorre espaços iguais. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Que no movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade média vai ser sempre o quê? Constante. Se ela é uma velocidade constante, isso quer dizer o quê? Que ela não vai variar com o tempo. Se ela não varia com o tempo, o gráfico dela vai ser apenas o quê? Uma reta paralela ao eixo dos tempos. Onde, se o sinal dessa velocidade for positivo, essa reta está acima do eixo dos tempos. Se essa velocidade for negativa, essa reta estaria abaixo do eixo dos tempos. Existe alguma informação importante que esse gráfico da velocidade contra o tempo vai nos dar? Existe sim. Mais uma vez, se você lembrar que a velocidade média é a taxa de variação do espaço pela taxa de variação do tempo, se você pegar nessa equação aqui e fizer extremos pelos meios,
você tem o quê? Que a taxa de variação do espaço, ou seja, o espaço total percorrido, é o produto da velocidade média vezes o intervalo de tempo gasto. Com base nisso aqui, nós vamos olhar para o gráfico. Se você considerar aqui um intervalo de tempo inicial e um intervalo de tempo final, você teria que toda essa distância seria justamente a minha variação do tempo. Como aqui você tem justamente a sua velocidade média, você tem que todo esse lado aqui é a minha própria velocidade média. Se você observar para esse gráfico, o que é que acontece? Ele forma uma figura geométrica bem conhecida, que vai ser aqui no caso um retângulo. E como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é o produto da base vezes a altura. Quem é a base desse triângulo, desse retângulo que foi formado no gráfico? A base é justamente o meu ΔT. Quem é a altura? A altura é a minha própria velocidade média. Ou seja, num gráfico da velocidade contra o tempo, a área sobre essa curva, que no caso aqui vai ser a reta, né? A área aqui formada entre a velocidade e o eixo aqui dos tempos vai ser quem? O meu próprio espaço percorrido. Ou seja, a área desse gráfico é numericamente igual à variação de espaço percorrido. Então, quando você tem o gráfico da posição contra o tempo, você consegue saber o sinal da velocidade e o valor em si dessa minha velocidade. Quando você tem um gráfico da velocidade contra o tempo, você vai conseguir saber a variação de espaço que esse meu objeto sofreu, onde essa área é numericamente igual à minha posição. Novamente aqui você vai ver, se essa velocidade estiver acima do eixo dos tempos, ou seja, essa velocidade é positiva, isso quer dizer que ele se afastou, teve um movimento progressivo, e se essa velocidade estiver abaixo, quer dizer o quê? Que essa distância foi diminuída e você teve um movimento retrógrado. E por fim, o último gráfico que você poderia montar seria o gráfico da posição contra a velocidade. Que esse gráfico, na verdade, a gente não tem nenhuma importância, pois se você pegar posição e o tempo e analisar aqui posição e velocidade e for analisar aqui a equação, ele não vai nos dar nenhuma informação importante. Então, quando você tem no movimento retilíneo uniforme, os gráficos que você vai olhar para analisar vai ser posição contra o tempo ou o gráfico da velocidade contra o tempo. Até porque, se a equação a questão te der apenas espaço e velocidade, você vai poder calcular justamente aqui a única variável que está faltando, que vai ser quem? O tempo. Por que, professor, isso aqui não vai ter nenhuma importância? Porque você, se você reescrever essa equação, você pode escrever ela como sendo o quê? Δx sobre a velocidade média é igual a variação de tempo, ou, da outra forma, velocidade média sobre a variação do espaço vai ser 1 sobre a variação do tempo. Que para a gente não tem nenhum significado importante você traçar isso em um determinado gráfico. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto também, mas vai ficar para os próximos vídeos. Então, se você gostou, compartilhe, deixe seu like e não esqueça de comentar alguma coisa, alguma dúvida ou alguma sugestão de como a gente pode fazer os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal.